tema interessante surgiu de uma pergunta que fizeram na nossa caixinha de perguntas lá no Stories do Instagram, no nosso Instagram, Instituto Tarde. Eu sempre coloco lá uma caixinha de perguntas, abro uma caixinha de perguntas e tento responder a maioria das perguntas que chegam. E chegou uma pergunta desse tipo: o aluno autista não gosta de escrever. E isso gera uma discussão interessante, esse tema. Antes da gente começar a falar da solução prática, né, é interessante a gente falar da discussão desse tema e do problema que isso causa, né? Antes do problema, né? Por que o aluno não quer escrever? Por que ele não gosta de escrever? Né? O que está acontecendo? Mas antes da gente pensar no que está acontecendo, qual é o problema que isso gera para você, professor? Né? Isso gera uma série de problemas para você. Por quê? Por que gera? Porque o aluno não participa, por exemplo, da aula. Né? Um aluno que não gosta de escrever, que não copia, por exemplo, os exercícios que você passa, o conteúdo que você passa, do quadro, esse aluno ele fica prejudicado no quesito de participação da aula, e aí ele aprende menos, ele desenvolve menos, ele performa menos nas suas aulas e tem um rendimento menor em relação a outros alunos, e às vezes até não aprende o que precisava ser aprendido para ele passar para o próximo ano, pode reprovar, dependendo do ano que o aluno tiver. E isso porque ele tem uma resistência ali ao copiar. Às vezes ele sabe fazer, mas ele não quer fazer, e isso pode desencadear um problema acadêmico para ele, né? Até o final do ano letivo, até o final do bimestre. E um problema imediato que isso gera é que ele não está participando da sua aula. Não, isso é um problema imediato. Você está ali, você está dando a aula, você está passando conteúdo e o aluno não está participando. Por quê? Porque ele não está fazendo registro daquele conteúdo. E você fica ali passando conteúdo e tem um aluno que não está fazendo nada. Isso é um problema. É um problema. Não dá para a gente ficar dando aula para um aluno que não está junto com a gente ali na cópia do conteúdo, na cópia das atividades, na cópia do exercício. Porque ele vai ficar sem aquele conteúdo e depois você vai cobrar esse conteúdo em algum momento, alguma atividade, alguma avaliação, e o aluno não vai ter nenhum de consultar aquele conteúdo. Isso é um problema. Ele não está participando. Tá? Tem outros problemas? Tem outro problema. Ele tem essa baixa de rendimento, né? Por quê? Porque ele não vai ter um conteúdo que você está passando para ele, não vai fazer, né? Muitas das vezes a gente aprende fazendo a cópia, né? Muitas pessoas amam copiar e aprendem copiando, elas entendem melhor o conteúdo, assimilam melhor o conteúdo, e às vezes o aluno vai perder isso. Por quê? Porque ele não está fazendo essa cópia. Esse é o segundo ponto, o segundo problema, né? Prejudica o professor, prejudica o aluno, né? E o aluno não aprende a estudar, que eu acho que o pior dessa situação do aluno que não gosta de copiar do quadro é que o aluno não aprende a estudar. Por quê? Porque ele não vai ter aquele material e depois como é que ele vai estudar para aquela avaliação, para aquele conteúdo? Ele não tem nem onde estudar. E aí fica faltando esse saber como estudar, aprender a estudar. E na escola a gente aprende a estudar, né? A gente aprende a estudar e a gente usa essa forma de estudar para a nossa vida depois no futuro, né? Como você aprende a estudar na escola e depois você carrega esse aprendizado para um curso que você está fazendo, para o seu trabalho, para quem vai trabalhar numa empresa grande, né? Que tem o supervisor está passando as instruções e você registra, você anota, você confere, você aprende a estudar, e esse aprendizado você carrega da escola. Na faculdade, você vai estudar na faculdade, você carrega o aprendizado, sua forma de aprender, de estudar da escola, você transfere essa forma para a faculdade, para o mundo profissional, para os cursos profissionalizantes. E o aluno não vai ter isso, porque parte desse processo foi prejudicado por não gostar de copiar do quadro. Olha só que problemão, né, que a gente tem aí na mão. E para piorar ainda tudo, ainda tem aquele aluno que fica ali na sala sem participar e te cobram resultados. Meu filho não tá fazendo. Meu filho não está participando. Meu filho está excluído. Ou a gestão, a coordenação fala: esse aluno precisa fazer alguma coisa na aula. Não, esse aluno precisa ter uma participação. O aluno está excluído. Por quê? Porque você está passando conteúdo e ele não está acompanhando, não está fazendo. O aluno não está acompanhando, o aluno não está fazendo, o aluno não quer fazer. O que está acontecendo? Algo precisa ser feito. Tem alguém aqui que se encaixa numa dessas 4 realidades? Tem um aluno que não gosta de copiar do quadro, tem um aluno que tem muita resistência em copiar do quadro, já não sabe mais o que fazer para ajudar esse aluno?
Independente do aluno ser autista ou não aqui, tá? Eu trouxe o caso de um aluno autista, hipotético aqui para a gente discutir na nossa live, mas independente dele ser autista ou não, independente do diagnóstico, você tem algum aluno nessa problemática, né? E a gente vai discutir um pouco sobre essa questão do copiar ou não copiar do quadro agora. A gente tem que tentar entender o lado do aluno agora, né? Por que nós fazemos alguma coisa? Né? Por que nós nos dispomos a fazer algo, qualquer coisa que seja? Porque tem que ser, no mínimo, interessante, tem que ter algum significado. Né? Fazer algo que a gente não entende o porquê, né? Quando pedem para a gente fazer alguma coisa, sem explicar o motivo daquilo, sem a gente saber porquê, apenas uma imposição, olha, você tem que fazer isso e pronto. Ah, mas por quê? Não importa por quê, você tem que fazer e pronto. Quando é dessa forma, né? Quando é desse jeitinho, fica mais difícil da pessoa contribuir. Concorda comigo? É bem mais difícil por esse caminho, não é? E muitas das vezes o aluno ele está numa situação parecida com essa, porque ele não entendeu a importância da atividade proposta, da cópia do exercício, da cópia do conteúdo, da cópia da informação que você está passando para ele. Ele não entendeu como isso pode ajudar ele, ele não entendeu para que isso serve, ainda entendeu a importância daquilo. E quando ele não entende isso, por mais que você repita que é importante, tem que explicar o porquê que é importante. E às vezes a sua explicação do porquê que é importante, ele não consegue assimilar, não consegue ver isso como verdade. Porque na cabeça dele, naquele momento, aquilo não é verdade. E quando isso, na cabeça dele, naquele momento, não é verdade, é muito difícil você trazer isso, fazer isso funcionar. E como é que a gente resolve isso? Com adaptação de atividade. Com adaptação de atividade. Fica muito mais fácil com adaptação de atividade. Por quê? Adaptando, né, a atividade, você consegue mostrar para ele a importância sem uma imposição por trás. Entende? Porque vai tornar interessante. É legal o aluno ter essa resistência, tá? Não é ruim, não. A gente pensa que é ruim. Eu abro um parênteses aqui, tá? É legal o aluno ter uma certa resistência para certo tipo de padrões, né, que a sistema impõe, que a educação impõe. Ah, sempre foi assim, vai ter que ser assim para sempre, né? Às vezes aparecem alunos que oferecem uma resistência. Ah, por que tem que ser desse jeito? Por que tem que fazer isso? Por que tem? Isso é legal, esse pensamento crítico é bacana, faz a gente pensar fora da caixa, faz a gente evoluir. Esses alunos tiram a gente da zona de conforto, mas isso é uma coisa positiva. Se a gente olhar para uma outra perspectiva, porque vai ajudar a gente a trazer um trabalho diferenciado que vai motivar esse aluno que está com dificuldade e todos os outros alunos também que estavam assim mais ou menos, eu sei o que eu sei que tem que fazer, eu não sei bem porquê, mas eu faço porque senão ela vai brigar comigo, senão ele vai brigar comigo. Eu faço porque senão minha mãe vai me cobrar em casa. Eu faço porque eu sei que tem que fazer, alguém disse que tem que fazer, então vamos fazer. É um aluno que está fazendo, mas não sabe muito bem porquê. E esse aluno vai ficar motivado. E o aluno que é mais rígido fala, eu não sei porquê, então não faço. Então esse aluno vai começar a fazer também.